O Senhor, possuímos, que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Quero convidar o irmão Eliseu para fazer uma oração. O irmão Eliseu é o diretor de mordomia da igreja. Ontem, por compromissos do seminário de Apocalipse que ele faz, ele não pôde estar presente. Ele e o Ministério da Mordomia que organizaram esse final de semana, ajustaram no calendário da igreja. Convidar para que faça uma oração antes da mensagem desta manhã. Vai ser em pé. Vamos nos levantar então. Antes de eu fazer a oração, vou pedir permissão. Muito prazer em conhecê-lo. Eu lamento não ter assistido às 3 palestras que você fez, mas prometo que estarei hoje e à noite. Ontem nós estivemos em Arthur Nogueira e foi uma bênção a nossa estada lá, pastor. Realmente eu saí com a alma lavada. Espero que você saia hoje à noite com a alma lavada também. Deus tinha um plano e certamente cumprimos. Lamentamos porque eu devia estar aqui desde o primeiro momento. Mas vamos orar então. Grande Deus e adorável Pai que habita no céu. Obrigado, Senhor, pela noite agradável que o Senhor nos concedeu e pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Ser com cada pessoa que aqui veio, ser com o palestrante, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito e que possamos realmente aproveitar esse momento de acordo com a Tua vontade, por amor de Jesus. Amém. Vamos então entregar alguns DVDs, CDs. Temos aqui vários CDs, musicantos, Cíntia Alves, muitos cantores. DVD, olha, Daniel Lidick, olha que coisa boa. O maior discurso de Cristo em MP3. Vamos fazer o seguinte, eu acredito que quase que dá um para cada família, viu? Será que dá um para cada família? Vamos lá, vamos levantar as mãos aí, representando a família, ver quantos tem. Vou contar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dá sim, viu? Eu não estou bom de... Eu olhei assim e já contei, mas nem contei. Vê aí. Temos 11. Então é o seguinte, Devor, entrega, Gezinho, me ajuda, entrega para o povo, menos para aqueles que são líderes da igreja. Os líderes vão dar oportunidade para os outros, tá bom? Aqueles que fazem parte da comissão da igreja. Não, tem vários. É que você está querendo ganhar, né? Os líderes que eu digo assim, você é diácono, é um líder, né? Mas eu estou falando dos que fazem parte da comissão da igreja, tá? Esses vão ceder para os outros. Exato. A gente cede sempre a oportunidade para os outros, né? Gente, então o pastor Josanã continua a mensagem do final de semana. Nós temos só mais 2 mensagens hoje de manhã e à noite. Se você veio de manhã, que bom que você está pegando a parte completa do nosso final de semana, crescendo em graça. E então à noite continuamos com as atividades. Nós tínhamos marcado para as 9, então um pouquinho mais das 9, mas eu sei que você reservou amanhã para isso e você vai ser muito bem abençoado. Pastor Josanã, sua vez agora, que Deus o abençoe. Amém. Bom dia a todos. Não sei se vai dar certo aqui, mas eu vou tentar. Ontem à noite, quando eu voltei para o hotel, eu recebi para mim foi um presente, eu queria compartilhar com vocês. Vê se vai dar certo aqui. Com o senhor, com sua família. Hoje eu estava em casa, porque não estava com muita vontade de ir para a igreja. E assisti um sermão, o senhor falando
numa igreja em Campinas. Eu não sei se foi ao vivo ou se foi alguma coisa já gravada. E o sermão, o senhor falava sobre Jó. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu consegui enxergar o livro de Jó de uma forma diferente. Aí você falou da ordem das prioridades, de como as coisas têm que ser olhadas e feitas. E eu vou lhe dizer com toda a sinceridade do meu coração, se aquele seu sermão não alcançou ninguém lá na igreja onde você estava, me alcançou aqui em Salvador. Em Salvador, vocês viram? Estou mostrando isso aqui, primeiro para parabenizar o trabalho dos rapazes ali do som. É um trabalho, às vezes, invisível, né? A gente lança na rede, aí não sabe quem está ouvindo. Essa senhora está com o filho fora da igreja e muito decepcionada ali com algumas questões que está enfrentando. Ela contou aqui e não queria ir para a igreja, né? Não foi para a igreja ontem, mas a igreja foi até ela, através aqui de vocês, do sistema aí da transmissão dos rapazes, e as decisões que ela tomou ali de organizar as ordens da prioridade, como nós falamos ontem. Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26 e 27. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Nós acabamos de orar, mas sentado mesmo, vamos fechar os olhos, estamos com a Bíblia aberta. Vamos mais uma vez falar com Deus. Querido Pai, estamos com a Tua palavra aberta, mais uma vez pedimos que venha ser um símbolo do nosso coração aberto para Te ouvir, que de maneira muito clara possamos entender qual é a Tua mensagem para a nossa vida hoje, mas Te pedimos, Senhor, que mais que entender, nós possamos colocar em prática. É o que Te pedimos por Jesus. Amém. 1 Coríntios 9, versos 26 e 27, diz assim: assim corro também eu. Vamos ler a partir do verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto também eu, mas não desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está comparando a vida cristã a dois esportes que eram muito praticados na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha os segundos jogos mais importantes da época. O primeiro eram os Jogos Olímpicos, que aconteciam em Atenas, e o segundo eram os Jogos Ísmicos, que aconteciam em Corinto. Então, os jogos mais famosos do mundo, o segundo lugar, acontecia na cidade. E as duas categorias de esporte mais famosas em Corinto eram a corrida e a luta. E Paulo usa esses dois exemplos para falar da vida cristã. Ele diz assim, olha, a vida cristã é como uma corrida e como uma luta. E todo mundo aqui está correndo e lutando. E por que a gente é tão derrotado? É isso que Paulo está tentando responder. Por que é que na vida cristã a gente é tão derrotado? E quando eu prego, sempre eu ouço pessoas dizendo, pastor, eu não consigo. Jovens dizendo, pastor, eu não aguento mais viver uma vida hipócrita. Eu não aguento mais ser uma coisa e viver outra e demonstrar outra na igreja. A vida cristã não está funcionando para mim. Aí você tem que vir para esse capítulo. Paulo está dizendo assim, eu corro. Eu sei que você também está correndo. Só que tem um problema. Eu corro com meta e você está correndo sem uma meta. Eu luto contra o inimigo, você também está lutando. Só que você está dando golpe no ar. Eu não, eu só acerto na cara do inimigo. Então Paulo está dizendo, a questão não é correr, é você ter a meta, o caminho certo para correr.
A questão não é lutar, a questão é lutar dando golpe certeiro. O problema não é que você não está lutando ou não está correndo. O problema é que você está colocando toda a força no lugar errado. Você está colocando a força para ser cristão naquilo que não é o propósito de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje pela manhã. Para tentar explicar mais, eu queria contar uma ilustração da Segunda Guerra Mundial. Na primavera de 1943, os exércitos aliados aí, né, que se juntaram ali da Europa e da América do Norte, eles chegaram à conclusão que não iam conseguir enfrentar Hitler. Chegaram à conclusão que Hitler estava rapidamente dominando toda a Europa e que iria se estender pelo mundo inteiro. E eles chegaram à conclusão que eles só tinham como enfrentar Hitler se eles conseguissem entrar com toda a força de arma, com toda a força de tanque, com toda a força de homens. Se eles não fizessem um ataque com toda a força, eles não conseguiriam vencer. Mas para entrar com toda a força, eles tinham que ter um lugar no litoral em que eles pudessem entrar. E o melhor lugar que existia em toda a Europa para entrar com todos os tanques, com todo o exército, com todos os homens, com tudo, era a Cilícia, uma ilha que fica lá no Mediterrâneo. Só que Hitler também sabia disso. E em toda a Europa, um dos lugares mais bem protegidos era exatamente a Cilícia, porque ele sabia que era por ali que o exército inimigo poderia entrar, e se entrasse, poderia derrotá-lo. Então, o lugar onde eles poderiam entrar estava super protegido. Então, esse aí é uma imagem da Cilícia, na época da Segunda Guerra. Então, esse homem, o capitão Ivan Motangu, ele teve uma ideia. A ideia dele era ilógica, mas era única. A ideia dele era a seguinte: ele pegou um jovem mendigo que morreu em Paris, completamente desconhecido, sem passado conhecido, sem documentos. Esse jovem morreu de pneumonia em Paris. E ele pegou esse jovem e transformou ele morto, transformou ele em um capitão do exército aliado. Mudou a identidade dele, colocou o nome dele de William Martin, procurou um capitão vivo que parecia com ele, tirou a foto, criou documentos, criou toda uma identidade falsa de onde ele tinha estudado, feito universidade, colocou ele nos documentos do exército e pegou o corpo dele morto, vestiu de capitão e um submarino chamado Seraph foi para a beira de onde estava o exército de Hitler e jogou esse corpo morto, vestido de capitão, com alguns destroços de avião, para dar a ideia de que tinha caído um avião, que ele tinha caído junto com o avião e que tinha morrido. E na roupa dele estava uma carta do pai, de um falso pai. Na roupa dele estava a carta de uma falsa noiva, entradas para o cinema, a chave do apartamento. Na revista Time, toda semana saía o nome dos soldados que morreram, colocaram o nome dele na revista Time. Então criaram toda uma falsa identidade e, junto com ele, colocaram uma bolsa com cartas secretas, supostamente secretas, dizendo que o exército iria atacar na Sardenha, em tal data. Quando esse corpo foi encontrado no dia 30 de abril, na costa da Espanha, o exército de Hitler pegou aquele corpo e começou a estudar e chegou à conclusão que era verdade, que ele realmente era um capitão, que ele realmente, a identidade era verdadeira. Então, se ele era verdadeiro, a carta também era verdadeira. E ele iria atacar na Sardenha. Alguns dias depois, no dia 12 de maio, essas cartas chegaram até Hitler. E o próprio Hitler decidiu que eles deveriam tirar todo o exército da Cilícia e deslocar para onde? Para a Sardenha. Todo o exército foi tirado da Cilícia e foi deslocado para a Sardenha. E no dia 17 de agosto,
esse capitão chamado George Patton, ele invadiu a Cilícia sem dar um tiro, porque o lugar estava completamente o quê? Desprotegido. O exército havia se deslocado para outro lugar onde não iria acontecer a guerra. O lugar onde estava acontecendo a guerra de verdade estava o quê? Desprotegido. Toda essa história é para você entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: às vezes nós vamos lutar contra o inimigo, estamos protegendo um lado, quando o inimigo está atacando em outro. Às vezes nós estamos lutando por um lado, quando o inimigo está nos derrotando é em outro lado. Por isso que ele diz assim: olha, você está correndo, eu também estou. Por que eu venço e você não vence? Porque eu estou lutando com meta, e você está lutando, ou está correndo sem meta. Você está lutando, eu também estou. Por que eu venço e você não vence? É porque você está dando golpe no ar. Eu não dou golpe no ar, eu só acerto na cara do inimigo. Entenda bem uma coisa: só há 2 lugares em que o inimigo nos ataca de verdade, em que o inimigo acampa o exército para nos derrubar. Só há 2 acessos do inimigo à nossa vida. Primeiro é o nosso tempo. A coisa mais importante que nós temos se chama tempo. É aqui que o inimigo nos ataca. Às vezes a gente pensa que a coisa mais valiosa que temos é dinheiro. É o pior engano que o capitalismo nos impôs. Dinheiro, gente, não é o mais valioso. O mais valioso é o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro. Se você não tiver tempo, você não consegue ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas um símbolo do que realmente é valioso na sua vida, que é o seu tempo. Então, quando você termina um mês e recebe R$2.000, eles estão pagando aqueles R$2.000 pelo tempo que você gastou trabalhando para ganhar. Porque o seu valor verdadeiro é o seu tempo. E é aqui que o inimigo ataca. Então, vamos tentar entender aqui. Tem gente na vida cristã que está aqui lutando contra a pornografia, está aqui lutando contra a mentira, está aqui lutando para não ser crítico, está aqui lutando para não ser adúltero, e ele está aqui colocando toda a força, sendo que o inimigo está atacando ele, na verdade, é onde? É no outro lado. Sabe onde é que o inimigo nos ataca e nos derruba? Não é lá para não ver pornografia. É aqui, quando a gente sai de casa sem ter um encontro íntimo com Jesus Cristo. Se durante o dia você ver pornografia, não foi lá que você caiu. Você caiu aqui, em sair de casa sem a presença de Deus. Lá é uma consequência dessa derrota que o inimigo já te deu de manhã. Então Paulo está dizendo assim: você está lutando aqui, dando murro aqui. Só que isso aqui é um corpo morto que Satanás colocou para boiar, para você pensar que é ali que vai ser a guerra, sendo que a guerra está acontecendo é ali, onde você está descuidando. Então, se ao final do dia você disser: ô Senhor, hoje eu menti, esse é o meu pecado. Não, você tem que dizer: Santo Deus, o meu pecado é que eu me desliguei do Senhor. E porque me desliguei do Senhor, eu menti. O meu pecado é porque eu não passei tempo com o Senhor. E porque não passei tempo com o Senhor, fui infiel ao meu esposo, fui infiel à minha esposa. Tudo isso aqui, gente, adultério, mentira, pornografia, crítica, são corpos mortos que Satanás está colocando para você pensar que é contra isso que você tem que lutar. Pare de lutar contra isso, você não vai conseguir vencer. Você tem que ir para o lugar onde o inimigo realmente nos derruba, quem fazer-nos passar tempo, não passar tempo na presença de Deus. É aqui que Satanás está derrubando a gente. Um dia fizeram uma entrevista a Billy Graham e perguntaram: Billy Graham, você tem algum pecado que você continuamente é derrubado? E Billy Graham, um expoente da igreja evangélica, era uma pergunta constrangedora, porque se ele dissesse que não, todo mundo ia dizer assim: é mentira, quem é que não tem um pecado? E se ele fosse expor o pecado, também era constrangedor. Mas eu acho que Deus usou, e naquele momento ele disse assim: eu tenho um pecado que, infelizmente, eu caio nele,
E esse é a base de todos os outros pecados, que é sair de casa sem ter um encontro íntimo com Jesus Cristo. Gente, esse é o pecado. Houve um homem na Bíblia que entendeu isso, vários, mas tem um que a Bíblia deixa bem claro: Daniel. Daniel foi um homem que entendeu onde o inimigo ataca, e ele não ficava dando murro no ar, ele só acertava na cara do inimigo, ao ponto do Espírito de profecia dizer isso aqui sobre Daniel. Eu acho que desconfigurou aí. Cristo será para vós um auxílio presente em todo o tempo de necessidade, se o invocardes, para que sejais como quem? Quem era Daniel? Um homem que nenhuma tentação poderia derrubá-lo, poderia corrompê-lo. Imagina Deus falar isso de você e de mim. Quem é Josanã? Quem é Carlos? Quem é Maria? Quem é Antônia? É alguém que nenhuma tentação poderia corrompê-lo. Imagina Deus falar isso de mim e de você. E ela não fala isso só de Daniel, ela diz assim, que nós podemos ser como Daniel. Onde estava o segredo de Daniel? Como é que Daniel chegou ao ponto de ser alguém que nenhuma tentação poderia derrubá-lo? Está na Bíblia. Olha lá para Daniel. Obrigado, amigo. Olha lá para Daniel. Daniel, capítulo 1, capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Primeiro segredo, que para mim não é segredo, não é? Para mim é a primeira descoberta de Daniel aí, porque na vida espiritual não existem segredos. Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava. O mais importante desse verso não é dizer que Daniel orou virado para Jerusalém, ou que Daniel orou 3 vezes por dia. O mais importante desse verso é dizer que Daniel tinha o costume de fazer isso, de continuamente passar tempo na presença de quem? Então, Daniel era vitorioso, gente. Não é porque ele ficava aqui, hoje eu não posso ver pornografia, hoje eu não posso mentir, hoje eu não posso botar a mão no dinheiro do rei. Não. Daniel era vitorioso, porque ele descobriu que isso aqui tudo é um corpo morto que Satanás coloca para confundir você. Satanás estava lutando e Daniel estava lutando onde o inimigo queria derrubá-lo, em passar tempo na presença de Deus. É aqui que a guerra acontece, gente, não é lá. Não tenha medo do que acontece lá, se você estiver com Cristo aqui, porque a vitória do cristão, ela não é conseguida na hora do computador, ou na hora da decisão se vai adulterar ou não. A vitória do cristão, ela é conseguida antes, na presença de Deus, com tempo de qualidade na presença de Deus. E nós que moramos em uma cidade grande, nós somos os mais tentados, porque a vida da cidade grande nos empurra para a rua, nos empurra para a agitação e nos tira da devoção. Existem 2 tipos de pessoas que não têm tempo de buscar a Deus: os culpáveis e os desculpáveis. O desculpável é aquele pai de família que ganha um salário mínimo por mês e que tem que ir para a obra 4 horas da manhã. Se ele não for para a obra 4 horas da manhã, ele não ganha um salário mínimo por mês e a família passa fome. Esse eu acho que é desculpável. Mas os culpáveis são aqueles que, para ter mais, estão colocando uma carga maior de trabalho, estão trabalhando mais do que necessitam para ter mais do que precisam e estão comprometendo o tempo deles com Deus. Um dia, uma amiga foi promovida. Ela trabalha na Justiça do Trabalho, tem um alto cargo lá. E um dia ela foi promovida e ela não aceitou a promoção e foi tida como louca, porque perguntaram para ela por que ela não estava aceitando. É porque a aceitação iria implicar em mais algum tempo, alguns compromissos, que era exatamente o tempo que ela tinha para buscar a Deus e dar estudos bíblicos. Ela disse: eu não vou aceitar. No mundo de hoje isso é loucura. Mas sabe o que ele estava dizendo? Eu quero lutar onde eu sei que o inimigo ataca.
eu não quero deixar de ter tempo na presença de Deus. Então, nosso problema, gente, não é pornografia, não é adultério, não é mentira. O nosso problema de verdade é não passar tempo na presença de Deus. É aqui que o inimigo está atacando. E você pensa que ele está atacando lá. Mas é a mesma coisa da história da Segunda Guerra. Você está desviando o seu exército para um lugar onde não está acontecendo a guerra. E está deixando o lugar onde o inimigo está atacando desprotegido. Então pega toda a tua força e coloca onde o inimigo te derruba, que é em não passar tempo na presença de Deus. Olha essa outra citação. Está congelado aí. Está modificando aí, né, pastor, para consertar. Ok. Agora vai. O motivo, porque muitos são tão facilmente induzidos à tentação, que está, ó. O motivo, se você perguntar a Ellen White, eu quero saber o motivo por que eu caio tanto em tentação. Ela nessa citação vai dar o motivo. O motivo pelo qual muitos são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado é não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. O motivo não é porque tem muita mulher fácil, muito rapaz fácil, muita gente tentando. Não, o motivo não é esse não. Porque você tem muito acesso à internet. Não, o motivo não é esse não. O motivo porque você cai tão facilmente na tentação é porque você não tem tempo para estudar a Bíblia. E não a estuda da maneira correta. Nós estávamos falando ontem. Você tem que ter um método para estudar a Bíblia. Não ler a Bíblia. Eu falei ontem que eu pego um caderno, leio um capítulo por dia, anoto o versículo que eu mais gostei, anoto o que eu entendi do que eu li e anoto a aplicação para a minha vida. O que é que aquele capítulo quer falar comigo? Então, quando você medita como deve, a palavra de Deus, nem meditam nela como devem, eles não dirigem, mediante diligente esforço, a mente aquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando-a do que é impuro e o quê? O que é que vai me desviar do que é impuro e falso? O estudo da palavra de Deus. Então, sabe onde é que Satanás está atacando? Aqui. Em fazer, olha, hoje você não tem tempo de ler a Bíblia. Vai para o trabalho, você já está atrasado. Hoje você não tem tempo de orar. Vai para a escola, você já sai derrotado. O primeiro pecado do dia não é mentir. O primeiro pecado do dia não é adulterar. O primeiro pecado do dia é sair de casa sem um tempo na presença de Deus. É aqui que Satanás nos derruba. Um homem sincero. Isso aqui é uma frase de um homem chamado A.W. Tozer. Eu leio muitas coisas desse homem aí. Já falecido, um pastor inglês. Um homem sincero com uma Bíblia aberta e um caderno de notas e um lápis, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo próprio. Você quer encontrar o que há de errado com você? Então, seja sincero, abra a Bíblia, pegue um caderno e um lápis e comece a escrever. Foi a partir daí que eu comecei esse negócio desse caderno. O que é que a Bíblia quer me falar? Ellen White diz: Satanás empenha-se em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador. Quanto mais é advérbio de quê? Tempo. Então ela poderia estar dizendo assim: quanto mais tempo os seus pensamentos se demorarem em Cristo, melhor você vai representar Ele perante. Quanto mais tempo. Eu quero representar bem Deus perante o mundo. Eu não quero ser crítico, eu não quero ser adúltero, eu não quero roubar, eu não quero... Você quer representar bem Deus perante o mundo? Ela dá o segredo aí. Quanto mais tempo você se demorar em Cristo, melhor você vai representá-lo perante o mundo. Tempo, gente, tempo. Ao ponto de Jesus fazer um belíssimo sermão, que para mim é um dos mais belos sermões de Jesus, em João capítulo 15. Mas é um sermão, a coisa mais simples que ele poderia falar. Eu sou a videira e vocês são o quê? Os galhos, os ramos. Gente, tem coisa mais simples do que isso. O livro Desejar a Todas as Nações diz que ele pregou esse sermão à noite, numa montanha, em frente a uma grande plantação de uvas. E quando a lua, que estava cheia, iluminou a plantação de uvas, ele começou o sermão. Toda vez que os discípulos vissem um pé de uva, eles lembravam do sermão. Jesus dizendo: eu sou o pé de uva, vocês são o que do pé de uva?
Vocês são os galhos. Imagine aí um pé de uva, gente. Você arranca um galho do pé de uva, depois de quanto tempo ele começa a morrer? Imediatamente. Você tirou o galho do pé de uva, ele pode não murchar imediatamente, mas ele já está o quê? Ele já está morto. É como se Jesus dissesse assim: tem gente que quer ser cristão se ligando a mim no sábado de manhã, aí desliga sábado de noite, aí liga de novo domingo à noite, aí desliga segunda e terça, aí liga de novo na quarta, aí desliga quinta e sexta, aí liga de novo no sábado. Há a possibilidade de um galho ficar vivo desse jeito? Aí ele falou: nem vós podeis ficar vivos se não aprenderdes a permanecer ligados a mim. Nesse capítulo, ele repete 12 vezes a palavra permanecer, 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 permanecer. Porque Jesus sabe que a nossa tragédia é essa. Nós somos bons de começar. Todo ser humano é bom de começar. Nós somos péssimos de quê? De continuar, de permanecer. Então Jesus está dizendo assim: você quer ser cristão? Ser cristão não é simplesmente lutar para não ver pornografia, para não mentir, para não criticar, para não roubar. Ser cristão é aprender a permanecer ligado a Jesus. É isso, ser cristão. E se você aprender a permanecer ligado a Jesus, ele falou, você vai dar bons frutos. O que é bom fruto? É ter força vinda de Jesus, não minha. A seiva maravilhosa de Jesus vai penetrar no meu coração. E eu vou ter força para ser fiel à minha esposa. Eu não vou ser fiel à minha esposa porque ele está vendo. Porque vejam, não há nenhuma vantagem de eu nunca ir na vida num motel com uma mulher estranha que não seja minha esposa. Pode ser que eu consiga passar a vida inteira sem ir num motel com uma mulher estranha que não seja minha esposa, porque eu sou pastor, porque eu tenho medo de perder o emprego, porque eu tenho medo de verem meu carro e me denunciarem. O que Deus realmente quer fazer comigo é tirar o motel se eu tiver na minha cabeça. E a seiva maravilhosa de Jesus Cristo faz isso. Ele não limpa o que vocês veem, ele limpa o que vocês não veem. É por isso que quando eu fico lutando só contra o que vocês veem, eu vou ser derrotado, porque o pecado é mais profundo do que a gente vê no outro. É por isso que quando eu passo tempo na presença de Cristo, eu vou ter vitórias. E onde é que Satanás se empenha? Qual é o empenho de Satanás? O empenho de Satanás de verdade é em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador, porque ele sabe que quanto mais tempo você parar para pensar e se demorar em Cristo, melhor você vai representar ele perante o mundo. Então, qual é a força de Satanás? Onde é que ele coloca o empenho dele aí? Para você não ter tempo na presença de Jesus Cristo. Então, primeira praia que o inimigo está nos atacando, qual é? Tempo. Se você combater aqui, se você colocar todo o teu exército aqui, pode ter certeza que ali você vai ter vitória. Porque é aqui que o inimigo está nos derrubando. É aqui que o inimigo está derrubando os jovens. Tem gente que acha que Facebook, que Instagram, que Twitter, que isso tudo é por causa de tecnologia. Isso não é por causa de tecnologia. Isso é principalmente estratégia de Satanás para tirar meu tempo. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Todo dia surge uma rede social nova, todo dia surge um canal de vídeo novo, todo dia. Qual é o empenho de Satanás em tudo isso? Que eu não tenha tempo. E quem é mais atingido? Os jovens, que estão sendo mais derrotados e se afastando da igreja, porque não tem tempo com Deus. Estão lutando lá. Quantas vezes eu já conversei com jovens chorando: pastor, eu não consigo, estou praticando sexo com a namorada, eu não consigo, estou envolvido com isso, eu não consigo, estou envolvido com isso, eu não consigo. Claro que não consegue vitória lá, porque ele está sendo derrotado aqui. Não passa tempo na presença de Deus. Deus, a W. Tozer também diz, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe o quê? Tempo. Deus não vai dizer assim: coitadinho de Josanã, acordou atrasado hoje, não leu a Bíblia, não orou. Vai, meu filho, vai que eu vou te dar a vitória hoje. Não precisa nem me buscar, não. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos da nossa era mecânica. Você quer ter vitória, você tem que ter tempo.
Deus não vai dizer assim, o coitadinho, ele está querendo ganhar mais e aumentou a quantidade de trabalho e não tem tempo de fazer o culto com a família. Vai, meu filho, eu vou abençoar a tua família, não precisa me buscar, não. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. E não vai se curvar nunca, irmãos. Você quer conhecer a Deus? Tempo. Algumas pessoas dizem, pastor, eu queria conhecer mais a Deus. Primeira pergunta que eu faço, você tem tempo? Como é a tua agenda? Como é a tua vida? Como é teu dia? Porque se você não tem tempo, você não tem como conhecer a Deus. Porque para conhecer a Deus, precisamos de tempo. E não é tempo de um desocupado. Os desocupados são os que menos conhecem a Deus. Então não pense que você tem que abandonar o emprego. Não pense. Você tem que fazer alguns ajustes, principalmente de diversões. É um filme, é uma internet, é um Netflix, é uma rede social. Então, algum tempo atrás eu tomei a decisão de não ter rede social. Então, você não vai me encontrar no Facebook, não vai me encontrar no Twitter, não vai me encontrar, porque eu queria mais tempo. E eu só conseguia mais tempo para manter minhas atividades, que são muitas, criar 2 filhos, ter um casamento. Se eu tirasse de algum lugar, eu não queria tirar dos meus filhos, eu não queria tirar da minha esposa, eu tinha que tirar de algum lugar, porque tempo é matemático, ou você tira de algum lugar, ou não sobra. Então, no meu caso, eu tirei de redes sociais, e foi uma cura para mim, encontrei tempo. Hoje eu não tenho mais que responder ninguém, não tenho mais que curtir ninguém, não tenho mais que retweetar ninguém, acabou. Algumas pessoas me cobram e tal, e eu digo, olha, é por esse motivo, eu precisava de tempo, e o único lugar que eu encontrei tempo no meu dia, foi no tempo que eu gastava com redes sociais, e foi aí que eu encontrei tempo. Leonardo Ravenhill dizia o seguinte, se somos fracos na oração, seremos fracos em toda parte, pois nenhum homem é maior que sua vida de oração. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás, se você não tem força nem para desligar a TV? Senhor, eu quero derrubar as fortalezas de Satanás, mas não tem força nem para desligar a TV, para ir buscar Deus. Primeiro lugar que Satanás nos ataca, aquilo lá é apenas o quê? Um corpo morto de consequências dessa primeira queda. Segundo lugar que Satanás nos ataca, primeiro é o tempo, segundo é no espaço do nosso corpo. Querem ver a segunda vitória de Daniel? Capítulo 1. Daniel entendeu claramente isso. Capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não o quê? Não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens e da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça perante o rei. Vejam, Daniel entendeu que se ele comesse aquelas comidas e bebesse aquilo que estava sendo oferecido, o corpo dele não ia funcionar bem. E ele foi falar com quem? Ele foi falar com quem aqui? O chefe dos... E o que foi que o chefe dos eunucos disse? Não. Tem gente que acha que foi o chefe dos eunucos que permitiu Daniel não comer. Não. O chefe dos eunucos disse, não, você vai ter que comer. Por que é que você não vai comer e ficar abatido e o rei vai matar a mim? Então você vai ter que comer. Daniel desistiu? Olha o que diz o verso 11. Então Daniel foi falar com quem? Com outra pessoa, com o cozinheiro-chefe. É isso que está no original. Algumas Bíblias traduzem assim. O chefe dos eunucos disse, não, você vai ter que comer. Daniel tinha tanta sabedoria e certeza de que Satanás nos derruba no nosso corpo, que ele foi falar com o chefe dos cozinheiros, disse assim, olha, eu não vou comer. Me teste por 10 dias. Tem gente que está sendo derrotada na vida espiritual e vai falar com um pastor, vai falar com um terapeuta, vai falar com um psicólogo. Você quer uma dica? Vai falar com quem faz a sua comida. Porque o segundo lugar que Satanás nos derruba é no nosso corpo. Gente,
Vida espiritual não é o que acontece no microfone, nem no banco da igreja. Vida espiritual é o que acontece aqui. Se aqui não está funcionando, a vida espiritual também não acontece. Às vezes alguém me diz assim: pastor, me dá uma dica espiritual. Uma dica espiritual, mas eu vou te dar um caminho. Você quer sentir a presença de Deus? Pastor, eu não sinto a presença de Deus, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Então vamos fazer o seguinte: vai para casa, à noite janta pouco, bem pouco, uma fruta, comida bem leve, durma antes das 10 horas, no outro dia acorde cedo, faça 40 minutos de atividade física e vá orar e ler a Bíblia para ver se você não vai ter um encontro com Deus. O problema é que tem gente lendo a Bíblia e orando em uma cabeça que não funciona, em um corpo que está cansado. E você vai ler a Bíblia, vai orar e não vai se concentrar, porque a vida espiritual acontece aqui, gente. Há um estudo que mostra que pessoas que dormem depois da meia-noite, elas sempre tomam a decisão mais fácil. É um estudo da revista Science. Pessoas que dormem depois da meia-noite, em média 6 horas por noite, 5 a 6 horas por noite, depois da meia-noite, elas sempre tomam a decisão mais fácil. E sabe qual é a decisão mais fácil sempre? Cair na tentação. Cair na tentação sempre é mais fácil. Então você quer uma dica, um caminho espiritual? Cuida do teu corpo, porque é aqui que a Bíblia e a oração vão acontecer e vão funcionar. Um corpo que não funciona de acordo com o que Deus espera é um corpo que vai ter dificuldade. Por isso que Daniel sabia disso, gente. Daniel sabia que comer a comida do rei não ia dar colesterol ou diabetes tipo 2. Não era essa a preocupação de Daniel. Sabe qual era a preocupação de Daniel? Eu quero ficar firme. Não foi isso que diz no verso? Resolveu firmemente Daniel. O que foi que ele fez para ficar firme? Não se contaminar com a comida do rei. Porque Daniel entendia uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, que vida espiritual passa por aqui. Se aqui não está funcionando, não vai funcionar a vida espiritual. Deixa eu mostrar algumas citações para vocês. A clareza de mente e firmeza de propósito de Daniel, sua força de intelecto na aquisição de conhecimento, deveram-se em grande parte à simplicidade de seu regime alimentar associado à sua vida de oração. Quem era Daniel? Olha quem era Daniel. Era uma pessoa que tinha clareza de mente. Segundo, tinha firmeza de propósito. Sabe o que é clareza de mente? É conseguir ver os enganos de Satanás sob qualquer disfarce. Isso é clareza de mente. Daniel via os enganos de Satanás sobre qualquer disfarce. Só que não adianta só ter clareza de mente. Tem gente até que vê os enganos de Satanás, mas cai. Porque tem clareza de mente, mas não tem firmeza de quê? De propósito. Daniel tinha clareza de mente e tinha firmeza de propósito. Só que ele não tinha só clareza de mente e firmeza de propósito. Ele também tinha capacidade intelectual de adquirir novos conhecimentos. O Espírito de Profecia diz que Daniel se tornou doutor em toda a ciência de 3 reinos: o de Israel, o da Babilônia e o da Medopécia. Ele se tornou doutor, conhecedor de tudo. E quem conhece a história sabe que os babilônicos, os israelitas e os medopécias criaram muita coisa na área de matemática, na área de geografia, na área de astrologia, muita coisa. Daniel se tornou doutor. De onde que vinha isso aí? Aqui está. Simplicidade do seu regime alimentar e tempo na presença de Deus. Sabe qual é a segunda praia que Satanás está derrubando você? Não é lá. É aqui, quando você não cuida do seu corpo. Então Satanás diz assim: você pode lutar aí contra a mentira, contra a crítica, contra a pornografia, contra adultério, pode lutar, você vai ser derrotado. Por quê? Porque você nem passa tempo na presença de Deus e nem está cuidando do seu corpo como você sabe que deveria cuidar. Segundo ponto: qualquer coisa que diminua a força física debilita a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Então, alguns pontos dessa citação. Primeiro, qualquer coisa que você coma, não fazer atividade física, dormir tarde, qualquer coisa que diminua a sua força física vai debilitar a sua mente. E o que vai acontecer? Vai tornar você menos capaz de discernir entre o bem e o mal.
E mesmo que você discirna entre o bem e o mal, você vai se tornar menos capaz de escolher o que é certo. E você vai ter menos força de vontade para fazer o que sabe que é correto. E isto nos incapacita para realizar a obra que Deus nos deu para fazer. Então, por que nós somos derrotados? Nós somos derrotados porque não conseguimos discernir entre o bem e o mal, não temos capacidade de escolher o bem, não temos força de vontade para saber o que devemos fazer. E por que não temos isso? Porque o nosso físico está debilitado. Então, gente, você quer ter vitória? Coloca a tua força onde Satanás está te atacando, que é no teu tempo e no uso do teu corpo, o que você come. Por isso que Daniel queria ter vida espiritual, não foi falar com um pastor, foi falar com um cozinheiro, porque Daniel entendia que o que ele comia tinha completa ligação com o que ele viveria de força na presença de Deus. E Ellen White acabou de dizer isso. A força de Daniel vinha de onde? Regime alimentar, mais tempo na presença de Deus. Tempo na presença de Deus. Olha essa outra citação. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteira ao seu controle. Tem alguma novidade aqui? Você já sabia disso, não já? Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteira ao seu controle. Não tem nada novo aqui, mas ela continua dizendo assim: Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce através do... Aí eu pensei, aí ele exerce através da falta de vontade de orar, da falta de vontade de ir para a igreja, da falta de vontade de assumir um cargo na igreja. Não. O mais forte poder de Satanás para nos derrubar, ele exerce através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Gente, eu achava que o mais forte poder de Satanás era para me fazer parar de orar. Eu achava que o mais forte poder de Satanás ele usava para me fazer parar de ler a Bíblia. Mas ela diz, o mais forte poder de Satanás ele usa para perverter o apetite, porque ele sabe que se você à noite comeu até a tampa da panela, de tanto que comeu, no outro dia você vai acordar, vai ler a Bíblia, não vai entender nada. Parece que as letras vão estar vivas assim na sua frente. Ele sabe que se você dorme muito tarde, ele sabe que se você enche o seu corpo de açúcar, se você não faz atividade física, você pode até buscar a Deus, mas o lugar onde o buscar a Deus vai funcionar, não está funcionando e você não vai conseguir. Então, o mais forte poder de Satanás, gente, o mais forte poder de Satanás, é brincadeira isso? O mais forte poder de Satanás ele usa para perverter o nosso apetite, porque ele sabe como funciona o nosso corpo. E ele sabe que se eu descuidar dessa praia, do corpo e do tempo, eu vou ser derrubado facilmente por ele. Então você quer ter vitória? Pare de ficar dando murro no ar, combatendo mentira, combatendo isso, combatendo aquele vício, combatendo aquele pecado. Pare de dar vitória no ar, dar murro no ar, e faça como Paulo. Eu só dou murro certeiro na cara do inimigo. Eu corro, mas eu não fico correndo, combatendo o corpo morto. A minha corrida cristã é para no final da minha vida dizer como Paulo, combati o bom combate. Sabe que bom combate era esse que Paulo combatia todo dia? De passar tempo na presença de Deus. O Espírito de Profecia disse que o combate de Paulo, da vida cristã, era de estar na presença de Deus. E a gente está achando que a luta da vida cristã é para não ter esse vício, para não cometer aquele pecado. Você não vai conseguir. Você só vai ter vitória se você aprender a passar tempo na presença de Deus. Eu concluo com duas citações aí. Uma de Lutero. Lutero dizia assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo de quanto em quanto tempo? Todo dia. Eu busquei a Deus ontem, e o que eu busquei a Deus ontem já não serve para hoje. Eu busquei a Deus hoje, antes de vir para cá, só que o que eu busquei a Deus hoje, vou buscar ao longo do dia, já não serve para amanhã. Eu fui batizado nas águas há 20 anos atrás. O meu batismo da água no tanque da igreja já dura 20 anos, mas o meu batismo no Espírito só tem validade de um dia. Só um dia. Só um dia. Só um dia. O da água, tem gente que já está batizado aqui, alguém me disse assim: pastor, eu sou adventista de berço, eu tenho 50 anos de adventismo. Que bom, teu batismo na água já dura 50 anos, mas o teu batismo do Espírito só vale um dia.
Só um dia, só um dia, só um dia. É por isso, gente, que a gente vai juntando as coisas da Bíblia e vai vendo como é que a Bíblia diz: o teu corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. Honra a Deus, porque é aí que o Espírito Santo vai morar. E é aí que o Espírito Santo vai habitar. E a outra citação é de C.S. Lewis. Ele diz assim: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho me faria feliz. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Porque sabe o que é cristianismo? Cristianismo é a religião que você quer comer isso e você não come, porque você sabe que o dono do teu corpo não quer. Cristianismo é a religião que você quer passar a noite assistindo e você não passa, porque você sabe que o dono do teu tempo quer que você passe tempo de mais qualidade. Cristianismo é uma religião de completa negação do próprio eu. Eu estou sempre negando a mim o que eu quero. Isso é o cristianismo. Eu quero usar meu dinheiro desse jeito, eu não vou usar, porque eu sei que não agrada a Deus. Eu quero comer isso, eu não vou comer, porque eu sei que não agrada a Deus. Eu quero dormir até tal hora, eu não vou dormir, porque eu quero acordar para ir à presença de Deus. Cristianismo não é uma religião de tornar você confortável. Um dia, eu vi num Camporim uma jovem cantora pegando o microfone dizendo assim: Deus quer mimar você. Oh, irmãos, jovens, Deus quer mimar você. Gente, eu quase tomei o microfone dela para dizer: mentira. Deus não quer mimar ninguém. Deus não mimou João Batista, Deus não mimou Daniel, Deus não mimou Jeremias. Deus não quer mimar ninguém, Deus quer transformar-nos. E para transformar-nos, Ele tem que permitir, e Ele tem que pedir que você durma mais cedo, acorde mais cedo, não coma isso, faça atividade física quando você queria ficar dormindo. Deus não quer mimar ninguém, Deus quer transformar. Mas nós vamos para o céu, e no céu nós seremos mimados. Nessa terra nós seremos transformados. E só podemos ser transformados aqui, se entendermos que é aqui que o inimigo está nos atacando, no nosso tempo e no nosso corpo. Se eu terminar agora, o que é que você entendeu? O que é que você vai levar para casa? O que é que você entendeu aí do que eu falei? Se ninguém falar, eu começo a pregar de novo. Até entender. Ficar igual o pessoal de Moçambique, né, irmã? O que é que você entendeu? O que é que você vai levar para casa? Passar mais tempo na presença de Deus. Não vence. Exatamente. Sim. Pois é. E deixa eu terminar com a última história. Eu fui pastor em Petrolina e lá tem muitas plantações de uva. E tinha um irmão chamado Marcos que eu ia sempre lá colher uva na plantação dele. É uma coisa fantástica uma plantação de uva, aqueles cachos bonitos assim. E eu passava o dia lá colhendo uva, carregando caixa na cabeça. E lá eles pagam por diária. E no final do dia ele tinha que me pagar também, que eu tinha passado o dia trabalhando, mas o meu pagamento era em uva. Ele enchia um saco de uva, eu levava para casa, distribuía ali com os vizinhos. E um dia ele me deu uma uva bem doce. Uns 20 dias depois eu fui visitar meu pai, e aí eu liguei para ele e disse: Marcos, eu estou indo visitar meu pai, consiga uva para eu levar para o meu pai. E essa uva que ele me deu 20 dias depois estava doce igual a mel. Aí eu brinquei com ele, eu disse: Marcos, você foi injusto. Eu passei 20 dias atrás o dia inteiro carregando caixa na cabeça e você me deu uma uva doce. E meu pai, que não fez nada, você está dando uma uva mais doce do que mel? Por que você está dando uma uva melhor para o meu pai do que para mim? Aí ele sorriu, viu que era uma brincadeira, disse assim: pastor, deixa eu lhe explicar uma coisa sobre as uvas. Essa uva que eu estou dando para o teu pai foi tirada do mesmo pé de uva que eu tirei a sua. A questão é que ela passou 20 dias a mais no pé de uva. Quanto mais tempo a uva passa no pé de uva, mais doce ela fica. Se você vai no supermercado e compra uma uva azeda, provavelmente é porque ela foi colhida muito cedo. Naquela hora eu entendi por que nós somos tão azedos. Sabe por que nós somos tão azedos? Porque passamos pouco tempo ligado à videira.
Quanto mais tempo um cristão passa ligado à videira, mais doce ele fica. E sabe quem é a primeira pessoa que sente? Não é o povo da igreja, não. Quem primeiro sente é a minha esposa e os meus filhos. É ali que começa. Até a cachorrinha que está em casa vai sentir que eu estou mais doce. Porque passei mais tempo na presença de Deus. Onde é que o inimigo está nos derrotando? Em que praia? Tempo e corpo. Tudo mais é apenas um corpo morto que ele está colocando para boiar, para você perder seu tempo. Pare de perder seu tempo aqui. E invista todo o seu tempo e esforço em cuidar do seu corpo e em passar tempo na presença de Deus. E você vai ter vitórias em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez eu te peço que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas que tenha ficado claro, Senhor, que nós temos uma batalha. E é uma batalha que, se dermos murro no lugar certo, não ficar dando golpe no ar, e corrermos com meta, nós vamos ser vitoriosos. No tempo da corrida lá de Corinto, só um tinha vitória. Na corrida cristã, todos podem ter vitória. E nós estamos cansados de sermos derrotados, Senhor. Estamos cansados do inimigo, dia após dia, envergonhar o céu com nossa vida, com as nossas atitudes, com nossas palavras, com nosso temperamento, com as coisas que fazemos escondido. E nós queremos te pedir perdão. E queremos dizer que queremos tua ajuda para começar a lutar no lugar certo. Estamos lutando contra um computador, contra uma pessoa, contra uma amizade, contra um vício. E hoje percebemos que estávamos lutando no lugar errado, na praia errada. O inimigo está nos derrotando em não passarmos tempo na presença de Deus e não cuidarmos do corpo, para que o Espírito Santo habite em nós e nos dê vitória. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos ajuda a colocar em prática o que acabamos de ouvir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, Ele dê um dia abençoado e até a noite. Estaremos na noite juntos, 7 horas.